Então os dois anjos me perguntaram: que horas são agora? Então olhei para os anjos e disse: não entendo, pois as duas setas das horas e dos minutos estão muito perto do 12. Eu não entendi. Eles me avisaram, o anjo me informou que já era a meia-noite. Sim, era a meia-noite em ponto. Então, momentos antes de o ponteiro dos segundos atingir a meia-noite, ele repentinamente recuou. Fez assim, saltou para trás e posicionou-se novamente perto do número 12. Então, o arcanjo pegou a trombeta, levantou-a bem alto, como se estivesse no céu, daquele jeito, e a colocou na sua boca. Então, para mim, do lugar onde eu estava, eu esperava que talvez quisessem que eu ouvisse o som. Sabe, o som da trombeta, como ele vai soar. Eu esperava que ele tocasse, porque ele ergueu a sua trombeta e a colocou na boca. Então agora... Meus irmãos, prestem bastante atenção no vídeo que eu vou compartilhar agora com vocês. É um vídeo de extrema importância, meus irmãos, para esses últimos dias que estamos vivendo. Nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima dia após dia e o Senhor tem levantado muitos dos seus profetas nesses últimos tempos para alertar sobre a sua vinda, que está muito próxima, e aquilo que ainda há de vir, meus irmãos. E hoje eu quero compartilhar com todos vocês um vídeo do pastor Alan Kaduli, diretamente do Canadá. Durante uma entrevista em um podcast, ele contou uma forte experiência que ele teve com Deus e algo sobrenatural que o Senhor mostrou a ele, que eu creio, meus irmãos, eu acredito fielmente que serve de alerta do Senhor para esses últimos dias, para esses últimos tempos que estamos vivendo. Eu peço que você não saia desse vídeo, permaneça até o fim, porque é muito forte a visão que ele teve, o alerta de Deus para a sua igreja. Mas antes eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, clique no joinha aqui abaixo, meu irmão. Você fazendo isso, você me ajuda a alcançar mais vidas através desse vídeo. Então, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com 3 pessoas do seu WhatsApp. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Ouça com atenção o que o Senhor mostrou a ele. É um grande alerta para esses últimos dias. Meu nome é pastor Alan Kaduli e moro em Toronto, onde sirvo ao Senhor. Eu nasci numa família cristã onde os meus pais, ambos, o meu pai e a minha mãe, eram servos de Deus. Eles costumavam servir a Deus. Então, eu cresci nessa família cristã, conhecendo a Deus desde que eu era um menino. A certa altura da minha vida, eu não queria servir a Deus, nem ter nada a ver com Ele. Comecei a viver a minha própria vida. Eu jogava futebol e jogava numa liga profissional. Então, eu cresci jogando futebol e vivendo a minha própria vida, mas Deus tinha aquele chamado sobre a minha vida, o chamado que Deus me concedeu. Eu estava em Toronto, era um sábado. Lembro-me que eram umas 9 horas da manhã. Não estava sonhando. Esta é a realidade que me aconteceu. Foi aí que tudo começou. Me recordo bem daquele dia. Era um sábado, às 9 horas da manhã. Então, o que aconteceu naquele dia em particular, eu estava acabando de acordar, de manhã. De repente, comecei a ver como um vento forte, entrando no meu quarto, onde eu estava deitado. Não estava dormindo, então não era um sonho. Quando essas coisas começaram, não era um sonho. Era a realidade acontecendo, no meu quarto. Então eu começo a ver, um vento, um vento bem forte dentro do quarto. Então, para mim, eu pensei que talvez houvesse um tornado ou algo assim acontecendo. Pensei que talvez tivesse esquecido de fechar a porta a noite toda, pois estava acordando de manhã. Então pensei ter deixado a porta aberta a noite toda. Saí do meu quarto para ver se a porta estava aberta, mas descobri que ela estava fechada. Aí eu pensei, quer saber? Deixe-me voltar para ver o que está acontecendo só no meu quarto. Isso não acontecia na sala ou em outra parte da casa, apenas no meu quarto. Então, quando voltei para dentro do meu quarto, a porta fechou-se sozinha. E eu estava lá. Comecei a ouvir agora a voz vindo das paredes.
Isto inacreditável de se experienciar. Você está dentro do quarto. O vento selvagem, está a soprar as roupas, o papel e tudo o que está dentro do quarto. E então comecei a ouvir a voz vinda das paredes, as 4 paredes do quarto. Essa voz era de Deus a falar comigo. Então o Senhor estava a dizer-me como Ele me chamou há muito tempo atrás, mas eu estava a viver a minha própria vida. Eu estava seguindo o meu próprio caminho, fazendo as coisas do meu jeito, vivendo a minha própria vida. Então, eu me lembro das palavras do próprio Senhor, do próprio Deus. Ele estava me dizendo: eu procurei por você por muitos anos. Você estava vivendo sua própria vida. Eu soluçava, chorava. Você nem imagina o que eu estava sentindo. Eu só clamava: Senhor, por favor, não me mate. Não quero ir para o inferno. Não quero ir para o inferno. Eu vou te servir. Deixe-me viver. Se me deres a chance de viver, eu te servirei. Não quero ir para o inferno. Eu chorava, repetindo essas palavras. E então, de repente, a voz simplesmente parou de se comunicar comigo. É como se a voz tivesse se retirado de volta para a parede. E o vento continuava a soprar forte dentro do quarto. Eu estava tremendo, soluçando, chorando. Senhor, eu não quero morrer, porque eu sabia que se morresse naquela hora, eu estava caminhando para o inferno por causa do chamado do Senhor que eu recusei a cumprir, porque Deus usou muitos servos. Ele usou meus pais para me lembrar do chamado que Deus colocou em minha vida, mas eu estava vivendo a minha própria vida jogando futebol. Não estou afirmando que jogar futebol seja prejudicial, mas era nisso que eu me concentrava. Era, eu diria, meu ídolo, era meu Deus de certa forma. E então, o vento começa a recuar por si só também, naturalmente. Começou a recuar até que tudo se acalmou dentro do meu quarto. Eu olhei ao redor do meu quarto, roupas por toda parte, papéis por toda parte. Sabe de uma coisa? Eu não compreendia bem esses momentos espirituais. Liguei para um amigo meu, tirar 2 dias para jejuar. E eu, naquela época, nunca tinha entendido nada sobre jejum. Ele disse: ok, você vai ficar 2 dias no seu quarto. Não saia. Passe esses 2 dias orando. E perguntando a Deus e dizendo a Ele: aqui estou eu agora, pode me usar. Diga-me o que o Senhor quer que eu faça por ti. Assim, essas foram as palavras que o irmão me disse. E eu, por minha vez, respondi: está bem. Então, ele, eu. Você pode imaginar, eu nunca fiz jejum na minha vida e alguém me diz para passar 2 dias sem comer, sem beber, nada. Mas eu disse: sabe de uma coisa? Permita-me simplesmente obedecer à voz do Senhor para que eu possa compreendê-lo e, sabe, indagar ao Senhor o que Ele realmente deseja de mim. Naquela época eu não sabia orar, mas sabe, hoje, enquanto conversamos, eu sou um homem de oração. E às vezes as pessoas me perguntam: como um homem consegue ficar sentado de segunda a S? 7 dias por semana você está orando mais de 10 horas todos os dias? Eu não conseguia dizer nenhuma palavra em oração. Eu não sabia o que dizer, nem o que fazer quando o assunto era oração. Mas hoje é uma história diferente. É uma página completamente nova dessa história. O que nós fazemos em oração, só Deus sabe. Eu fiquei aqueles 2 dias no meu quarto, tranquei-o, não conseguia comer nem fazer nada. Então eu estava lá. Pai, aqui estou. Eu só dizia palavras sem sentido. Pai, aqui estou. Me use. Não quero morrer. Ainda dizendo a Ele: não quero morrer. Apenas me use. Onde quer que me envie, irei. Toda palavra que puseres na minha boca, eu falarei. Então eu estava. Dia lá dentro, o primeiro dia aqui. Sabe, tipo, quando você está aprendendo a jejuar, o primeiro dia, quando o primeiro dia acabou, foi inacreditável. Estou sentindo que vou desmaiar. Sinto que vou morrer porque, você sabe, passei quase o dia inteiro. Eu coloquei aquilo na minha cabeça porque eu vou jejuar. Às vezes podemos passar um dia inteiro sem comer e não há problema nenhum. Mas quando você decide, quando você entende, você coloca isso na sua mente dizendo: eu vou jejuar, é aí que o problema começa. Então entrei no quarto, eu só orava: Deus, me ajude, aqui estou eu. Diga-me o que o Senhor deseja que eu faça. Então o Senhor responde: Jesus está a caminho.
Jesus está vindo. Eu ouvi isso 3 vezes. Então, enquanto estou dentro do quarto orando, comecei a repetir aquelas palavras. Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Até que eu saí do quarto em apenas 2 dias. Então foi assim que o Senhor confirmou agora a mensagem para mim. Naquela hora, Ele me disse, vá e diga ao meu povo que estou chegando. Não há mais tempo na terra. Você precisa ir lá de qualquer forma. Proclamar a vinda de que o Messias está chegando. Um dia se aproxima, o dia do arrebatamento. O Messias, Jesus Cristo, está vindo. Precisamos nos preparar. Porque em breve voltaremos para casa, então temos que nos preparar. A Bíblia diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas quem faz a vontade do meu Pai Celestial. E então, de algum modo, o Senhor me dizia, você sabia que alguns cristãos irão para o inferno? Pessoas que cantam Jesus, que fazem tudo na vida a dizer Jesus, mas que vão deixar Jesus e ir diretas para o inferno. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Assim, resumindo a história, quero ir direto ao principal motivo de estarmos aqui. Então estou dentro de casa à noite, eu louvo o Senhor durante a noite. Sabe, essa é a hora que eu vou diante do Senhor. Eu vou orar até de manhã. Então, mas essa parte sim, começo minha noite de oração. Ou às vezes da meia-noite às 10 horas da manhã. Então isso é para o dia a dia, para a vida cotidiana, a vida diária. Eu não durmo, eu só desejo servir a Jesus. É só isso, eu só quero estar na presença de Jesus, é só isso. Entrei e comecei a orar, mas de alguma forma sentia que algo estava errado comigo. Sentia que algo estava errado dentro do meu corpo, estava muito cansado, algo parecia errado. E eu tenho um negócio de construção, então às vezes eu faço, sabe, esses trabalhos de construção. Então, quando você trabalhar duro, sabe, você chega em casa cansado, você está moído, você está, sabe. Naquela hora, eu estava pensando que talvez fosse apenas cansaço do trabalho, sabe, mas tudo vai ficar bem. Então agora, porém estava piorando. Eu sentia que estava ficando doente, não era cansaço do trabalho, mas sim uma doença. E então, da 1h da manhã, indo para as 2h da manhã, eu estou sentindo que estou a lutar com a minha respiração, o meu fôlego. Eu estava a perder, sabem? Tipo, respirar estava a tornar-se tão difícil. E naquela hora, estou no lugar de oração, mas orando com dificuldade para respirar, sabe? Com muita dificuldade. Eu não estava mal o dia todo, mas naquela noite especificamente, algo, sabem, eu compreendi que Deus estava a fazer algo, fazendo-me passar por aquilo que Ele me fez passar. Então, pelas 3 da manhã, às 3 horas deixei meu corpo. Eu morri, às 3 da manhã eu morri. E depois, quando se morre, não nos apercebemos porque eu estava de pé da mesma forma. Como posso estar agora à vossa frente? Agora estou de pé dentro do meu quarto. É como se eu me separasse, como se me separasse do meu corpo. Estou de pé dentro. E olhando para baixo, para a cama, e vendo a mim mesmo deitado na cama. Então, foi uma situação incomum ver as mesmas roupas que eu estava usando, como 2 cópias, 2 pessoas, uma deitada e a outra de pé. Era eu deitado na cama. Naquele momento, eu entendi que eu já estava morto. Agora, outra coisa que me confirmou isso foi no momento em que eu saí do meu quarto. Havia uma pressão que me puxava, sabe, tipo, para sair. Agora, porque meu corpo se tornou imaterial, eu conseguia atravessar as paredes. Então, agora, quando saí para o lado de fora, eu ainda conseguia ver o meu corpo. De fora, eu ainda estava vendo meu corpo deitado na cama, porque naquele momento eu me tornei imaterial. Eu me tornei um ser espiritual, totalmente um ser espiritual. Não havia limitação para que eu pudesse atravessar, sabe, paredes e coisas assim. Então, de fora, eu ainda conseguia ver meu corpo.
Agora, outra coisa que percebi na vizinhança, eu vi algumas casas, sabe? Era bem pequeno, talvez 5 ou 4, sabe? Em toda a vizinhança. Havia, sabe, apenas uma vizinhança completamente normal, mas algumas casas em particular estavam cercadas pelas chamas do fogo. Algumas casas estavam cercadas por chamas. Eu estava simplesmente. Às vezes eu entendia porque você tem seus dois sentidos, seu sentido espiritual e seu sentido físico. Então eu conseguia entender de onde estou vindo e talvez para onde estou indo. Então agora. E então, em outras casas, aquelas casas específicas que não tinham as chamas de fogo, eu conseguia ver através das pessoas. Pelas paredes, via alguns espiritualmente desprotegidos. Sabe, nesta vida espiritual, quando você não está revestido pelo sangue de Jesus, você não é um cristão real. Demônios o verão desprotegido espiritualmente. Você está espiritualmente desprotegido diante de qualquer espírito. Então via pessoas desprotegidas em suas casas do lado de fora. Agora, comecei a minha jornada. Eu simplesmente deixei meu corpo ali no meu quarto. Agora eu vi uma pequena passagem, muito estreita, com fumaça, uma pequena passagem. E naquela passagem estreita, apenas uma pessoa consegue passar por aquela passagem. Era muito estreita. Não há sequer uma pessoa vindo de um lado e você do outro para se cruzarem. Não. É apenas uma pessoa que consegue atravessar por dentro da passagem. Eu disse a mim mesmo, quer saber? Vou seguir em frente, porque era a pequena passagem estreita que eu avistava. Então comecei a avançar por ela. E eu não sabia para onde estava indo, porque era a única coisa que eu via. No lado esquerdo não via nada, no lado direito não via nada. Era uma pequena passagem estreita que estava livre para eu poder caminhar por ela. Continuei em frente. Eu simplesmente comecei a andar e avançar, mas sem saber para onde ir. Depois de caminhar talvez por 5 minutos, comecei a ver uma pequena luz à minha frente. Estava bem distante, pois quando me aproximei daquela luz, percebi que se tratava de uma enorme e grande parede de luz. Então, de onde eu estava, parecia uma pequena luz. E então eu disse, já que vejo luz do outro lado, talvez haja algo lá. Eu disse, sabes uma coisa? Deixa-me seguir em frente. Então continuei a minha caminhada, e à medida que avançava, a luz foi ficando grande. Ao me aproximar, a luz ficava maior e maior. Isso significa que eu estava longe, muito longe daquela luz. Finalmente consegui alcançar aquela luz e descobri que a luz era uma parede de luz. E por essa parede de luz, uma pequena passagem conduzia. Eu disse, quer saber? Vou simplesmente continuar em frente e atravessar a luz para ver o que existe do outro lado. E eu continuei. Então, uma vez que eu adentrei aquela parede de luz, para transitar para o outro lado, foi exatamente isso que marcou a minha transição da terra para o céu. Então, um portal espiritual para eu atravessar e ir para o outro lado. Então, ao transitar para o outro lado, me encontrei onde? No céu. Devo dizer, o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. E nós devemos, as pessoas precisam se preparar para poderem alcançar esse lugar para estarem lá. Para nós, cristãos e todos que recebem Jesus, este mundo é só uma morada temporária. Há um lar melhor para nós, para onde iremos em breve. Então, muito em breve, um dia, é isso que eu vim anunciar hoje. Para as pessoas na América, para as pessoas em todo o mundo, está chegando a hora em que seremos tirados deste mundo para ir para casa. Este não é o nosso lar. Nosso lar está em algum lugar no céu. Aquele lugar eu o vi. Meu mero pé mortal pousei no céu. Eu andei no céu. É um lugar real, um lugar onde todas as pessoas justas irão viver com seu Criador. Pousei no céu, lugar glorioso e bonito. Não existe uma linguagem humana, não existe humanas, palavras que você pode usar para descrever a beleza daquele lugar, a paz que você sente quando alcança aquele lugar. Nós apenas tentamos com as palavras.
Mesmo quando você lê o livro do Apocalipse, você vai entender. João está falando, é como algo, sabe? Tudo o que ele diz é como algo. Ele está tentando, com um sentido humano, ser capaz de transmitir a mensagem. Eu aterrissei no céu. Agora 2 anjos vieram me abordar. Parecia que estavam me esperando daquela porta. Assim que entrei dentro da luz, eu pousei. É como se eu tivesse vindo de outra porta e eles estavam lá me esperando. Assim, eles se apresentaram. O engraçado com esses 2 anjos é que cada palavra que um falasse seria a mesma do outro. Então, falariam ao mesmo tempo. Tudo falaria ao mesmo tempo. Um eu vou ouvir dele por este ouvido e outro eu vou ouvir dele por este ouvido. Então eles estavam falando ao mesmo tempo. Eles disseram, bem-vindo, Allen. Recebemos um mandato do mestre. Recebemos um mandato do mestre para fazer você ver certas coisas e não retroceder e contar às pessoas. Então, ali mesmo, eu até disse a eles. Fui eu quem disse algo a eles primeiro. Eu disse, que o Senhor viva para sempre. Eu não vou retroceder, porque eu sabia de onde eu estava vindo. Sabia de onde vim, o mundo de onde vim. Eu lhes disse, que o Senhor viva para sempre. Eu não vou retroceder. Então eu juro pelo nome do Senhor. Eu digo, Ele vive para sempre. As pessoas sempre me dizem, ninguém que vai para o céu quer voltar para cá. É inacreditável ver aquelas coisas, contemplar as coisas do céu e novamente desejar, entende, viver. O primeiro lugar para onde estes 2 anjos me levaram e fomos para este lado. Então os anjos me informaram, eu perguntei, quem são estas crianças? Disseram, são as crianças que talvez morreram ao nascer, sabe? A mãe a dar à luz. E essas crianças simplesmente falecem. Elas não vão para outro lugar, vão para o céu. As crianças que são abortadas. São as crianças inocentes, entende? Então são as crianças deles. Senti muita alegria vinda do céu e há outro fato lá. Sabe, aqui, quando sente alegria, você a sente no coração, certo? Mas no céu, sente alegria nos braços, cabeça, pernas. Cada parte do seu corpo sente alegria, sente paz. É incrível. No céu, todo o seu. Cada parte do seu corpo sentirá paz, alegria e quaisquer outros sentimentos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Outro lugar para onde me levaram, o segundo, era um lugar muito bonito. Agora você pode me perguntar, como é o som do céu, sabe? Como parece quando as pessoas estão andando? Então, no céu, não é como andamos por aqui e coisas do tipo. Não, é uma espécie de caminhada flutuante. Você anda, mas parece que está flutuando. Você está apenas como se estivesse a cavalgar em algo. Você flutua. Sim. Então, e aí, quando você pensa em estar em algum lugar, numa fração de segundo você se encontra lá. Então, encontramos-nos num lugar muito bonito e glorioso. Um lugar glorioso muito bonito, pois era muito amplo. Lugar grande. Agora, os anjos fizeram-me uma pergunta. O que você vê diante de nós? Eu olhei. Eu vi um outro anjo, mas este anjo agora era diferente dos outros anjos que estavam, você sabe, que me acompanhavam. Ele era tão glorioso, muito grande e belo, então me informaram que era um arcanjo. Arcanjo que vai tocar a trombeta. Por isso chamamos o chamado da trombeta de Deus. Essa é a trombeta que irá soar, e então chamará o Messias para descer e arrebatar a igreja. Você está entendendo? Então eles me avisaram, os 2 anjos me avisaram que havia um anjo. Ele era muito poderoso, majestoso, sabe? Bem mais glorioso que aqueles 2 anjos que estavam me acompanhando, que estavam indo comigo. Então os 2 anjos me fizeram outra pergunta. O que você está vendo? Então eu avistei um banquinho de ouro e sobre ele havia uma trombeta de proporções muito grandes. Sim, era uma trombeta verdadeiramente enorme. Eu nem consigo imaginar ver uma trombeta daquele tamanho. Era muito grande. Então, eu disse a ele, eu vejo a trombeta. Ele está segurando uma trombeta. Então, o arcanjo pegou a trombeta, levantou-a bem alto, como se estivesse no céu, daquele jeito, e a colocou na sua boca.
Então, para mim, do lugar onde eu estava, eu esperava que talvez quisessem que eu ouvisse o som. Sabe, o som da trombeta, como ele vai soar. Eu esperava que ele tocasse, porque ele ergueu a sua trombeta e a colocou na boca. Então agora, ele ficou com a trombeta na boca assim por alguns segundos. E então eu olhei. Do meu lado esquerdo, o anjo perguntou-lhe por que é que ele não está a tocar a trombeta. Eles disseram ao mesmo tempo: essa é uma boa pergunta. Agora vamos mostrar-te por que ele não tocou a trombeta. Então ele disse que eles me disseram: vira-te para o teu lado esquerdo. Então viramo-nos para este lado esquerdo, porque quando eu estava a olhar para o arcanjo, ele estava um pouco mais perto, do meu lado direito. Então, e depois, nós nos viramos, todos nós três, com os dois anjos, nos viramos para um lado esquerdo. Então, agora eu estava a observar deste lado. O que apareceu foi um relógio muito grande, um relógio grande dourado. Posso estimar o tamanho, talvez, digamos, a altura de uns 4 ou 5 andares de um prédio. Portanto, imaginem aquele relógio grande. Era esse uma mensagem para mim também, para me dizer, para que eu não vá para a terra e diga que talvez não tenha visto o tempo muito bem. O que eu vou dizer? O tempo se esgotou, o Senhor está chegando, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Você que nos acompanha online, todos que assistirão a este vídeo estão prontos? Vocês estão realmente prontos? Quando você olha para si mesmo, quando você se examine se você está pronto, porque o tempo acabou. Eu vi um grande relógio de ouro bem chamativo. Então os dois anjos me perguntaram: que horas são agora? Eles disseram: olhe e foque neste relógio e nos diga que horas são. Sabe, no relógio nós temos 3 ponteiros, certo? O das horas, outro para os minutos, e depois há outro para os segundos. Então sim, os 2 ponteiros, o dos minutos e o das horas, estavam excessivamente próximos um do outro, quase se tocando. Para o 12, número 12 no topo, estavam perto demais. Então, olhei para os anjos e disse: não entendo, pois as 2 setas, das horas e dos minutos, estão muito perto do 12. Eu não entendi. Eles disseram: olhe de novo para dentro do relógio. Eu vi o ponteiro dos segundos. Foi inacreditável ver aquilo. Inacreditável. Andava assim, a fazer tic-tac, a mover-se com muita pressa, depressa, a descer, a subir, muito rapidamente. Agora, antes que desse a hora, eles me avisaram, o anjo me informou que já era a meia-noite. Sim, era a meia-noite em ponto. Então, momentos antes de o ponteiro dos segundos atingir a meia-noite, ele repentinamente recuou. Fez assim, saltou para trás e posicionou-se novamente perto do número 12. Fiquei tão confuso, não compreendi nada, pois os 3 ponteiros eram minúsculos e estavam muito próximos, bem no número 12. Perguntei aos anjos: não entendo nada desse relógio. Naquela hora, estava muito confuso. Você pode se perguntar: como pode ficar confuso no céu? Sim, eu estava confuso, porque não entendia o que estava acontecendo. O anjo disse: olhe novamente para dentro daquele relógio. Você consegue ver onde temos o número 6 na parte de baixo? Há um grande retângulo que apareceu, sabe, dentro daquele grande relógio. Então agora, dentro daquele relógio, havia um relógio digital com números. Então os 2 anjos me disseram: que horas são naquele relógio? Irmão Ezequiel, eu vi que eram 11 horas. 59 minutos, 58 segundos. Então, faltavam apenas 2 segundos no relógio para bater a meia-noite. Exatamente 2 segundos. E lembre-se, quando eu vi o ponteiro dos segundos, ele foi e voltou e se posicionou um pouco mais atrás. Então, os 2 anjos disseram: você vê este relógio? Assim que der meia-noite. Meia-noite, agora o arcanjo que você viu do outro lado, ele vai tocar a trombeta. Ele vai tocar a trombeta e o Messias virá para buscar a igreja para o arrebatamento.
A Bíblia diz que a primeira pessoa que chorou no céu foi João, quando estavam procurando por alguém, qualquer ser que fosse digno, que tivesse a capacidade de quebrar os selos de Deus. Então eu choro. Céu, porque eu, que não queria descer, agora estou chorando e implorando a eles. Por favor, parem o tempo, pois temos muito trabalho a fazer lá embaixo. Eu estava soluçando, chorando e implorei a eles, por favor, parem o tempo, pois temos trabalho a fazer aqui, lá embaixo. Agora, eu, que não queria voltar, estou suplicando. Eu estava apenas chorando, soluçando diante daqueles dois anjos. Por favor, vocês podem parar o tempo para que possamos descer e preparar a igreja. Os dois anjos me disseram, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar algum em todo o vasto universo, possui o poder de parar o tempo, com exceção do próprio Pai. Nem o Filho, nem o próprio Jesus Cristo. Somente o Pai pode fazer isso. Que coisa terrível de se dizer, nem mesmo. Até mesmo Jesus Cristo, somente o seu Pai foi o único capaz de impedir tal coisa. Ouçam bem, disseram, assim que estes 2 segundos baterem meia-noite, o arcanjo soará a trombeta. Ouçam isto. Quando eles disseram que, ao soar da meia-noite, o arcanjo tocaria a trombeta e então Jesus. Eles nem chegaram a terminar de mencionar o nome de Jesus. Cai. Jesus é o Senhor. Acreditando ou não, Jesus é o Senhor. Eles nem sequer terminaram de dizer o nome de Jesus. Eles disseram G. Foi aí que nos encontramos no chão. No momento em que o nome de Jesus foi mencionado, eu, juntamente com os 2 anjos, caímos imediatamente ao chão. Até hoje nunca entendi o que aconteceu. Eles disseram, quando o arcanjo tocar a trombeta, Jesus. Mal terminaram o nome, estávamos no chão. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Todo joelho. Rico, pobre, miserável, seja você um médico, um telhadista, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então agora, enquanto nós estamos prostrados no chão, deitados no chão com meus 2 anjos, eu estava no meio. Foi então que eu vi o lugar onde nós estávamos deitados. Uma passarela dourada, extremamente luxuosa e opulenta, muito suntuosa e dourada. E o outro lado daquela passarela tinha uma cor dourada, avermelhada muito pronunciada. O daquele lado era como uma faixa, sabe? Indo para o outro lado. Agora estamos no chão com 2 anjos. Cristo. Então, os 2 anjos me revelaram algo muito importante. Nós ainda permanecemos deitados no chão. Eles disseram, queremos te dizer algo. O Pai, Jeová Deus, Jeová Nissi, Jeová Adonai, Jeová Ori, Jeová Elcaná, Jeová El Elion, Jeová Ori, Jeová Mecadisquém, Jeová Hashem, o Senhor e o Deus de Israel tem adiado a vinda de Jesus por 4 ocasiões diferentes, irmão Ezequiel. Paralisado ao perceber que Jesus já poderia ter vindo, então eles me disseram, você vê aquele sangue, o sangue diante do trono de seu pai? Eu disse, sim. Agora eu entendi. E como sabemos, a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens. Uau! Exceto o homem Jesus. Então, agora o Criador, Jesus que nos criou, ele está fazendo o papel de intercessor entre nós e o seu Pai. Então agora, quando o Pai tem por função enviar o Filho para buscar até mesmo 1 ou 2 pessoas, ou às vezes as igrejas estarão cheias. Poucos entrarão no céu. Eu disse sim, pois até a Bíblia diz em Mateus 7, o versículo que lemos, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, significa que alguns irão. Pessoas cantam Senhor, pregam Senhor, mas pastores ficarão para trás quando o Messias vier. Muitos pastores, por não terem compreendido o que estamos atualmente proclamando.
O som que estamos soando hoje, arrependimento, arrependimento. O céu está procurando por arrependimento. Esta é a hora de pôr um fim ao evangelho da prosperidade. Esta é a hora de pôr um fim ao evangelho que não prepara as pessoas para entrar no céu. Qualquer lugar que você esteja, não importa quão bonita seja a sua igreja, se essa igreja não prepara seu coração, não prepara sua alma para entrar no céu, neste momento específico da história da igreja, é hora de pegar suas coisas e deixar essa igreja. Porque muitos vão para o inferno da igreja. Muitos vão para o inferno de onde? Da igreja. Tenha muito cuidado onde deposita sua fé hoje. Muito cuidado. Por essa razão, esta mensagem é muito terrível para mim, é perigosa. A Bíblia diz que falsos mestres sofrerão tribulação. Assusta-me pregar o arrependimento e repreender o pecado. Eu repreendo o pecado. Esta é a mensagem de Deus para mim. Agora, perguntei, como o Senhor, o Pai adia a vinda do Filho? Ele disse, agora você vê o sangue. Quando ele enviar seu Filho, o Senhor faz um pedido ao Pai. Essas pessoas não estão prontas. Por favor, talvez lhes dê, sabe? Agora, isso nos remete à palavra que lemos em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 16, onde lemos a história do guardião, sabe? Você sabe, a vinha e você sabe, e o seu dono, o proprietário da vinha. Quando ele vem em busca do fruto, e a Bíblia diz, por 3 anos ele vinha procurando o fruto na vinha, mas não encontrou nenhum. E então o Senhor, o dono da vinha, diz, não faz sentido para esta vinha continuar existindo, porque está apenas a ocupar espaço para nada. Cortem-na e atirem-na ao fogo. Então agora, o guardião da vinha, ele dá uma resposta. Ele diz, deles mais 3 anos. Vou cavar ao redor, vou regá-la e ver se ela pode produzir fruto. Se não der fruto, se ela não produzir fruto, então pode ser cortada e lançada ao fogo. Isso é, essa parábola está a falar sobre como Jesus Cristo intercede por nós. Quando o Pai o quis enviar para a terra, ele vai até seu Pai. Por favor, este é o sangue, este é um troféu. Esta é a prova de que morri por eles. Deles tempo, talvez 3 anos, talvez 5 anos, talvez 3 meses. Não sabemos quantos dias o Senhor pediu. Talvez eu envie o evangelista ou a palavra. Vou reviver pessoas para que possam pregar, para que possam ganhar o máximo de almas possível, para despertar as pessoas na igreja, para que possam produzir frutos, para que possam ganhar o máximo de almas possível, porque há um juízo vindouro que virá e atingirá esta terra. Então, sempre que vemos um juízo vindouro sobre a terra, Deus sempre se assegura de arrebatar seus santos antes que ele possa julgar. Quando dizemos a vinda de Jesus, é porque o Senhor está vindo para julgar os descrentes. Ele está vindo para julgar a falsa igreja. O dia de arrebatamento é o dia em que o Senhor separará a sua verdadeira igreja da falsa igreja. Então foi isso que o Senhor me disse. Por favor, vá e diga a eles para se prepararem agora. Não haverá outro Calvário. Eu não poderei morrer por eles novamente.